Vamos ver o significado dessa integral de linha e ver se algumas configurações de linhas de campo realmente elas existem ou são apenas elucubrações. A integral de linha do campo elétrico vetor E. A gente está estudando situações onde não existe um campo magnético B. Nesse caso, as equações de Maxwell estabelecem que o campo elétrico, o vetor E, ele deve satisfazer a essa integral. Uma integral de linha no contorno fechado do produto escalar do vetor E com o vetor dl, e isso tudo é igual a zero. O círculo no símbolo da integral é para enfatizar que o contorno é fechado. Vamos deixar nessa forma matemática e depois a gente vê o significado. Se não existe campo magnético, a única forma que temos de obter o campo elétrico é através de cargas elétricas. Portanto, a gente pode dizer que o campo elétrico gerado por cargas elétricas deve satisfazer essa integral. Esse campo elétrico é chamado de campo eletrostático. Antes de continuar as discussões, vamos ver o que significa essa integral. Não estranhe porque os slides vão estar escritos em inglês. Qual o significado dessa integral? Considere aqui uma fonte de tensão e dois condutores com geometria qualquer, um bem próximo do outro e ligado a essa fonte. Ligando a fonte, a gente vai ter cargas na superfície dos corpos e um campo elétrico no espaço entre eles. Vamos pegar agora nessa região um percurso fechado e orientado ao longo dessa curva C. O percurso é fechado, então a gente sai e retorna ao mesmo ponto de partida. A gente quer calcular essa integral ao longo dessa trajetória, que é aproximadamente uma soma de vários produtos escalares de ΔL, que é o tamanho do passo do percurso, com o campo elétrico nesse referido passo ΔL. Para facilitar, vamos pegar um percurso trapezoidal e fazer o percurso no sentido anti-horário. Agora a gente pega e divide esse percurso em pequenos trechos, como se fosse o nosso passo, desse jeito aqui. E enumeramos cada uma delas. Vamos ter 16 passos aqui. Vamos definir esses vértices A, B, C e D, só para a gente se localizar. Agora vamos ver esse trecho AB. A gente pega um elemento, como esse aqui, o 2. Ele tem um comprimento ΔL2. Como ele tem uma orientação, ele vai virar um vetor ΔL2. O passo é longo, então o campo elétrico vai ser diferente em cada ponto desse ΔL. Vamos tomar um valor médio e pegar esse campo médio e associar ele ao campo elétrico desse elemento. Pelo desenho das linhas de campo, o campo elétrico médio é então mais ou menos isso aqui. Faz um ângulo θ2 com ΔL2. Então o produto escalar vai ser isso. Veja que aqui o θ2 é menor que 90 graus. Então o cosseno vai ser positivo e, em consequência, esse produto escalar vai dar um número positivo. Ainda pelo desenho, dá para ver que isso vai acontecer com todos os elementos vizinhos ao 2, ou seja, o 1 e o 3. Então, se a gente somar os três, a gente vai ter como resultado um valor numérico positivo. Esse resultado de ter um valor numérico positivo é a única coisa que a gente pode deduzir. Agora vamos ver esse braço BC. Então, pegando o elemento 6, a gente tem o vetor ΔL6, o campo médio vetor E6 e o ângulo θ6. O produto escalar vai ser isso. Agora, o ângulo entre os vetores é maior que 90 graus. E com isso, o cosseno é um número negativo e, consequentemente, o produto escalar vai dar uma quantidade numérica com valor negativo. Dá para ver que isso vai acontecer com todos os elementos entre os pontos B e C. E, portanto, a soma do elemento 4 até o elemento 8 vai dar um valor numérico negativo. Agora vamos pegar esse lado CD, onde pega o elemento 10. A gente tem o vetor ΔL10 e o campo elétrico médio, o vetor E10, e o ângulo θ10, que vai ser de novo maior que 90 graus. O produto escalar é isso, e como o ângulo é maior que 90 graus, o resultado vai ser negativo. De novo, temos algo semelhante para os vizinhos deles. Então, a soma dos elementos de 9 a 11 vai dar um valor numérico negativo.
Finalmente, esse braço dA, vamos pegar o elemento 14, e aqui está o vetor ΔL e o vetor E do elemento. O ângulo entre eles é menor que 90 graus, então o produto escalar vai ser positivo. E esse ângulo menor que 90 graus vai acontecer também para outros elementos desse braço aqui, ou desse lado. Fazendo a soma do 12 ao 16, o resultado vai ser um valor numérico positivo. Bom, isso é o que deu para verificar para cada trecho. A gente não tem o valor exato da conta, apenas o sinal do valor numérico do resultado de cada trecho, e se ele é positivo ou é negativo. Então, para todo o percurso fechado de 1 a 16, o que a gente tem? Entre A e B, uma quantidade positiva, mais entre B e C, que é negativa, depois de C a D, que também é negativa, e do último trecho D a A, que é positivo. Não tem como saber o resultado dessa conta, essa soma de quantidades numéricas positivas e negativas. Mas em se tratando do campo elétrico gerado por cargas, eu sei que esse campo elétrico vai ser muito próximo de zero. As quantidades positivas e negativas vão se cancelar e vai sobrar alguma coisinha aí muito próximo de zero. Agora a gente pode melhorar esse cálculo aqui. Veja que a grande aproximação que foi feita foi tomar um vetor E médio, calculado como uma média do vetor E em cada ponto do elemento. Uma coisa que podemos fazer para melhorar esse cálculo é diminuir o passo, ou seja, diminuir o ΔL, fazer ele bem pequeno. Quando a gente faz isso, o campo elétrico associado ao elemento fica sendo muito próximo ao campo elétrico em um ponto no espaço. Então, a melhoria que a gente pode fazer é tornar ΔL bem pequeno. Matematicamente, isso equivale a dizer que ΔL tende a zero. É claro que se a gente diminuir o ΔL, o número total de segmentos vai aumentar bastante, uma vez que o percurso é o mesmo. Então, diminuir o ΔL é o mesmo que dizer que o n fica muito grande, ou na forma matemática, que o n tende a infinito. A gente escreve isso da seguinte forma: uma soma de n produtos escalares no limite em que n tende a infinito. Fazendo n tender a infinito, nesse caso, para o campo elétrico, a gente tem que esse resultado é exatamente igual a zero. Nada próximo de zero, ele é exatamente zero. Agora a gente altera a notação aqui. Quando n vai para infinito, a gente pega e substitui o símbolo do somatório pelo símbolo da integral. E reescreve esse ΔLi por um vetor infinitesimal dl. Essa é a definição matemática da integral, que aqui no nosso caso é uma integral num percurso, num trajeto, e é chamado de integral de linha. Algumas vezes a gente coloca um C aqui para lembrar que é ao longo de um percurso. Para o nosso caso, essa integral só dá zero se o percurso for fechado. Então, a gente coloca um círculo aqui no símbolo da integral, para lembrar disso. Portanto, esse é o significado da integral. Ela é uma mera soma. Então, resumindo, o significado da integral de linha de EDL em um percurso fechado é conforme essa leitura aqui. Uma soma de um número infinito de vetor EI escalar vetor ΔLi ao longo de qualquer trajeto ou percurso fechado e orientado, e o resultado dessa soma é zero. Essa é a lei para campos elétricos gerados por cargas. O campo elétrico obtido por indução, como o campo de transformadores, ele não obedece essa lei. Essa lei aqui só vale para campo elétrico gerado por cargas elétricas. Vamos ver o entendimento dessa equação falando em termos de elementos infinitesimais dl e não mais de ΔL. Suponha então uma certa configuração de linhas de campo elétrico. Eu pego um ponto de partida qualquer, dou o primeiro passo, o vetor dl, vejo o campo elétrico E que está nele e calculo o produto escalar dos dois. Um parênteses aqui. Vamos ver a unidade do integrando, o EDL, no sistema internacional. É a unidade do E multiplicado pela unidade do dl. O E é volt por metro e o dl é comprimento, então é metro. Portanto, a unidade do EDL é volt. Lembre-se que toda vez que a gente colocar um valor numérico, a gente precisa colocar a unidade.
Então vamos supor que nesse primeiro passo o resultado seja 5 volts. Em seguida eu dou mais um passo, calculo de novo, vamos supor que deu 14 volts. E vou repetindo isso a cada passo. Vai ter regiões como esse ponto aqui, onde o ângulo entre esses dois vetores vai ser maior que 90 graus. E vai dar um valor numérico negativo. E assim eu vou continuando até retornar ao meu ponto de partida. Então eu fiz um percurso fechado, saí e voltei ao mesmo ponto. Agora, se a gente somar todos os produtos escalares que eu calculei a cada passo, o resultado vai dar zero. Ou seja, se eu somar os valores numéricos positivos e negativos ao longo do meu trajeto, esse resultado vai ser exatamente zero. Agora veja que esse percurso foi feito no espaço, ou seja, é uma integração por um trajeto, então é no espaço. Não tem nada a ver com um ponto. A equação para o campo elétrico em um ponto a gente vai ver mais adiante. E o trajeto que eu faço, ele é totalmente arbitrário, ou seja, a curva matemática por onde eu passo pode ter qualquer geometria. Pode inclusive passar por regiões onde não exista o campo, mas é claro que a gente quer que pelo menos uma parte desse trajeto passe pela região onde tem linhas de campo. Então lembre-se que essa equação ela tem que ser satisfeita toda vez que você tem um campo elétrico gerado por cargas elétricas. E se a integral não der zero, o que isso significa? Bom, se o resultado der diferente de zero, isso significa simplesmente que o campo elétrico ou a configuração do campo elétrico, essa configuração não existe. E como o campo é gerado pelas cargas, isso significa que também não existe uma distribuição de cargas capaz de gerar essa configuração de linhas de campo. Na prática, o campo elétrico é gerado ligando uma fonte de tensão a dois condutores. Aqui tem, por exemplo, dois discos paralelos. Poderia ser qualquer outro corpo, como um corpo esférico, um pontiagudo, qualquer geometria. Cada arranjo que a gente faça de condutores, a gente vai obter uma configuração de linhas de campo, que vai naturalmente depender da forma ou geometria desses corpos e a distância que você coloca entre eles. Esse caso aqui com os dois discos é chamado de placas paralelas e ele é muito importante aqui na parte de estudo da eletricidade. Nesse arranjo de condutores planos e paralelos, a configuração das linhas de campos é mais ou menos isso aqui. A placa de cima fica com cargas positivas e a de baixo com as cargas negativas. Entre as placas, o campo elétrico ele é bem uniforme. E nas bordas a gente tem essas linhas todas curvadas, são chamadas de franjas. Se a gente resolver a integral de linha por esse contorno ou qualquer outro contorno, o resultado vai ser sempre zero. Mesmo que essa parte da direita aqui do contorno ele esteja fora da região entre as placas, eu vou ter contribuições com valores numéricos positivos e negativos, e ao somar todos eles vai dar exatamente zero. Essa configuração pode ser visualizado na prática. Aqui tem uma foto onde se usou sementes de capim dentro de um líquido viscoso. As sementes se alinham ao campo elétrico em cada ponto e a gente pode ter uma visão geral de como ficam as linhas de campo. A maior parte da energia ela fica armazenada entre as placas, onde o campo é bem uniforme. Por isso a gente usa uma configuração idealizada, que é essa aqui, com campo elétrico uniforme entre as placas e o campo apenas nessa região, sem nenhum campo na parte externa. Se a gente resolver essa integral por um contorno como esse, parte dela entre as placas e a outra parte fora, digamos, no vácuo, é claro que isso não vai dar zero. A única parte que contribui com algo diferente de zero é esse lado aqui, que está dentro e paralelo às linhas. E não tem mais nada. Não tem nada que compense com um valor numérico com um sinal oposto, para que se somar dê zero. E como não existe isso, a coisa vai dar sempre diferente de zero. A gente vai usar essa configuração idealizada mais adiante, mas lembre-se que ela não existe, é apenas uma idealização.